Boa tarde, Sorelas. Hoje eu tô aqui um pouco mais colorida, mais fresquinha, porque diminuiu o frio. A Patrícia já entrou. Oi, Pati. Tudo bem? Tudo? Já estou aqui. Ah, Pontualidade britânica. duas neuróticas. A gente é acostumada com esse negócio de prazo. Eu detesto impontualidade, assim. Pelo menos eu não gosto de ser impontual. Não gosto de deixar ninguém É. esperando. Eu também não. Isso pode fazer mal pra gente às vezes. É, sem paranoia, mas com respeito, né? Vou tirar isso aqui, senão fica refletindo o mundo. Tá, vou tirar Mas aí eu também. também não enxergo. E aí, vamos Bom, falar de antes de mais você? nada, antes de mais Adorei o nada. cabelo. Gostou? Consegui cortar, né, depois de longo e tenebroso inverno. Eu, antes de mais nada, queria te agradecer. Você sabe que eu sou sua mega fã, né? E agradecer pela oportunidade mesmo. Eu te confesso que eu morro de vergonha. Eu não pareço tímida, mas eu sou. É, Eu não gosto muito de fazer live nem nada, mas enfim, mas eu acho que a gente podendo contribuir com alguma coisa, né? A gente é. vai. E eu não poderia nunca recusar um convite seu também. E o propósito é bem bacana, assim, o feedback que eu tô tendo de todo mundo que assiste, ninguém consegue assistir na hora, até porque os horários são desencontrados, Assisti mas depois a gravação. Ontem mesmo assisti um pedacinho da Renata. assiste a gravação e aí, né, vê ali uma história parecida com a sua, mas super diferente ao mesmo tempo, e a gente vai se Vai se solidarizando, identificando com né? umas coisas. Eu acho legal também a gente perceber que não é só a gente, sabe? Às vezes a gente acha que só a gente passa por determinadas coisas, que só a gente sente determinadas coisas. Às vezes a Uhum. gente tem até vergonha de reconhecer pra gente mesmo, né? Que a gente sente. E quando a gente vê, a gente não é tão diferente assim, não. Tá todo mundo no mesmo. Não tá todo mundo no mesmo barco. Tá todo É, mundo na mesma no vibe, no mesmo. mesmo mundo, né? E É cercado verdade. das mesmas situações. É verdade. E Mas eu vamos acho lá, que. você vai falar de você, então você vai começar lá de pequenininho, do seu nascimento. Onde você Tá. nasceu, sua família. Bom, eu sou caçula de 4 filhos, né? Minha mãe foi mãe muito novinha, né? A mamãe casou com 18 anos, você imagina, ela fez 18 anos dia 17 de janeiro, dia 31 ela se casou. E do dia 9 de novembro, 9 meses, 9 dias depois do casamento, já nasceu meu irmão. Com 22 anos, ela tinha 4 filhos e já ligou as trompas. Nossa. Então, você imagina que alegria que isso deve ter sido. Deus me deu, tem inveja, não. Mas, enfim, eu sou a caçula, né, desse grupo de crianças. A gente teve uma infância é, muito feliz, apesar de toda a família ter suas questões, a gente teve uma infância feliz. É, meus pais tinham um casamento legal, ficaram juntos até meu pai Ok. morrer. E, enfim, mas eu acho assim, olhando para mim, né? Você imagina o caos que era essa família com aquelas. Você consegue se imaginar? Com filhos de três, um de dois, um de um e um bebê, Não. Quatro assim né? seguidos, não. A mamãe fala que ela saía com o carrinho, ela tinha um carrinho de criança, fizeram tipo uma gambiarra, assim, então tinha o carrinho, uma criança sentada na frente, outra criança ia num banquinho que tinha atrás, outra ia em pé, e a outra veio do lado andando, sei De lá. mão dada, né? Só que aquele carrinho não tinha nenhuma estabilidade, porque ele era todo, né, modificado para caber aquele monte de criança. E às vezes o carrinho virava, e quando virava, todo mundo chorava ao mesmo tempo. Gente, Devia ser uma coisa louca. Mas devia enfim, ser então, doido. mas assim, na verdade, o que eu acho que aconteceu foi que todo mundo teve que um pouco se virar, sabe? Uhum. Eu principalmente, porque eu era a menor de todas, e a mamãe não tinha tempo, nem condição. A gente pode imaginar que com 4 filhos tão pequenos, você não dá para ficar olhando com muita atenção cada um, né? Então a Uhum. gente tinha meio que se virar. Eu acho que isso acabou sendo muito bom para mim, porque eu cresci muito, muito independente, muito assim, aprendendo a correr atrás do que eu queria, né? Uhum. Mas tem uma coisa, Hum. a mamãe está até aqui assistindo nossa live. Já vi, já vi. Já viu? É.
tem uma coisa, assim, uma vez a mamãe, ela falou em algum momento da minha vida, eu ouvi ela falar para alguém, para uma amiga dela, né? Quando eu era pequena ainda, ela falou assim, com a Patrícia eu não preciso me preocupar, porque a Patrícia é autossuficiente. Hum. Eu me virava, né? Mas é claro que todo mundo precisa de um pouco de atenção, né? Que De alguém olhe. colinha, né? Por mais que a gente seja nesse particular, eu sou muito parecida com você, que eu sei que você é igualzinha. A gente se vira, né, Simone? A gente dá Eu conta. era mais velha de 4, né? E minha mãe ainda jogou em mim a De responsabilidade cuidar dos outros. dos irmãos. Então eu aprendi a ser responsável, independente, autônoma na marra. Aí chega uma hora que a gente cuida tanto de todo mundo que a gente esquece de cuidar da Esquece. gente. Esquece de se cuidar. E eu estava até agora, antes da conversa, pensando em que a gente ia conversar e pensando em mim e nesse monte de gente com quem eu lido todo dia. E esse eu acho que é o principal ponto que a gente tem que olhar, sabe? E eu acho que isso é uma característica muito feminina, muito. Por que a gente cuida tanto de todo mundo e a gente acha que não precisa se cuidar? A gente esquece de se cuidar. Tipo assim, você primeiro cuida de todos e de todos e garante que tá tudo certo. Se sobrar tempo, você olha para você. E se não sobrar tempo, você pensa assim, depois eu me viro, depois eu Depois. vou atrás, né? Só que isso a gente paga o preço, né? A gente paga o preço porque a gente não nota no dia a dia, mas a gente vai ficando oprimida, a gente vai ficando irritada. Eu sempre falo assim, no fim, a gente fica com a sensação de que a gente tem um monte de deveres e direito nenhum. Isso. Aí quem pode ficar plena? Ninguém, né? Ninguém vai ficar plena se não tem direito, só tem deveres. A gente chega no final do dia com aquela sensação, pô, parece que a vida te engole, que você meio que sobrevive, né? É a sensação do dever cumprido, mas sem prazer nenhum, né? Sem Não, eu acho assim, auto-amor, sem autocuidado. a gente dá conta. A gente tem essa parte é uma parte boa, essa parte do saber que a gente deu conta é bom, claro que é bom. Mas aí eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho esse foco, sabe? Pensar assim, bom, e se eu não der conta de tudo tão perfeitamente, mas em nome de me olhar, em nome de me dar direitos também, porque no fim das contas, todo mundo se beneficia. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenininhos, eu tive 2 filhos também muito perto um do outro, não sei a diferença dos seus filhos, mas eu engravidei da minha filha quando meu filho tinha 8 meses. Então ficou muito perto, né? Hoje eu reconheço. Na época eu era tão boba que quando eu engravidei eu pensei assim, mas quando nascer o nenê, você já vai estar grande. E ele tinha 1 ano e 4 meses. Quando nasceu, Os meus têm 1 e 8 meses, é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu lembro que quando eles eram pequenininhos, eu trabalhava, né? Eu sempre trabalhei, você me conhece, porque a gente foi amiga de faculdade, e você lembra que eu comecei a estagiar muito cedo. Eu sempre trabalhei muito. Enfim, então eu trabalhava o dia todo, sempre trabalhei muito, sempre me dediquei bastante. Corria para casa com aquela sensação de culpa que a maioria de nós tem, porque você já ficou o dia todo longe, então você tem que voar para casa o quanto antes para chegar o mais cedo possível e ficar com as crianças. E aí chegava em casa, ficava com as crianças e cuidava de todo o resto. E eu me lembro que quando eles iam dormir, aquela sensação assim, cara, pelo menos eu vou comer, né? Porque era o único direito que eu tinha naquela época, que eu me dava e que depois a gente descobre que não é mais um presente de grego do que qualquer outra coisa. Mas enfim, mas voltando e não querendo falar da comida, Não, mas você vai falar. mas eu não queria focar muito nisso. Eu queria falar assim, na verdade, é um iceberg, né? E a gente tem algum sintoma, todas nós temos, que é a ponta do iceberg. Pode ser o peso extra, pode ser a pessoa está extremamente estressada, pode ser tantas outras coisas, né? Eu acho que essa falta de direitos, ela acaba se concretizando em alguma coisa que a gente revela, né, na pontinha do iceberg. Mas, assim, isso tudo, a meu ver, eu não sou cientista, mas a minha interpretação disso tudo, é que é isso, é essa falta da gente se amar, sabe? Essa falta, assim, a gente ama todo mundo, mas esquece de se amar. Isso não é uma coisa também
consciente, ninguém faz isso Não. conscientemente. Pelo contrário, isso que é o pior, a gente faz, a gente acha que está arrasando. Tá arrasando A isso. gente está arrasando, porque olha que mãe foda que eu sou, eu dou conta de tudo, É, sabe, eu trabalho, eu sou uma eu funcionária sou um mulherão, espetacular, ganho bem, né? A gente é tudo, né? Mas tá ali, carregando carregando aquele. o preço dessa nossa falta de direitos. Então, assim, quando a gente descobre isso, e a gente coloca primeiro a nossa máscara, que é aquilo que todo mundo sabe, mas fazer é tão difícil, né? Aí a gente começa a organizar essa coisa toda. E é engraçado como você, quando você organiza isso dentro de você, todo o resto se organiza e você se dá conta que mesmo você estando dedicando um pouco menos de tempo, às vezes, aos filhos ou ao trabalho, todo mundo fica mais feliz. Todo mundo Sim, fica mais feliz. Inclusive, as pessoas pensam que empregador gosta de funcionário que não tem vida própria, que fica lá dando sangue, que chega cedo, é a última a sair. Não é, não. Todo mundo admira mesmo aquela pessoa que tem vida própria, que garante os próprios direitos, no sentido de, tipo assim, não deixa de fazer sua ginástica, se cuida, sabe? uhum. Tem um hobby, tem vida social. É isso que todo mundo admira. Não é aquela pessoa que está ali claramente em desequilíbrio, não é? É. E a gente Você, pensa que não, a gente pensa que, eu vou dar o sangue aqui. Não. você podia falar da sua trajetória, né? Que teve uma época que você viveu isso tão intensamente que chegou a adoecer, né? É, na E aí, verdade, ao assim, transformar a sua vida, você transformou tudo, né? na verdade, né, Simone, o que aconteceu comigo? Eu sempre fui uma pessoa muito prática. Eu sou uma pessoa muito racional e muito prática. Então, assim, e nesse ponto eu também puxei a minha mãe. Que a mãe é assim, ela faz o que ela tem que fazer e depois ela se vira com os sentimentos e tudo mais. Mas ela faz. Mas, enfim, então, eu desde pequenininha, eu estava te contando caçula e tal, aprendi que eu tinha que me virar, porque ninguém ia se virar por mim, eu que tinha que me virar. E sempre tive que ser independente, porque a minha mãe, inclusive, na época não era comum, mas ela começou a trabalhar quando eu tinha 5 anos, o que é um mérito para ela, né, claro. Mas, assim, eu nunca tive pais que ficavam estudando comigo, que cobravam dever de casa. Meus pais nunca me cobraram nem boletim. Eles sempre deixaram muito claro que essa era a nossa responsabilidade. Fazer dever de casa e apresentar nota. Porque, afinal, era nossa Era única obrigação, né? Era a única era a única tarefa. coisa que a gente tinha que fazer, né? Em troca de tudo que a gente tinha, era isso. Era apresentar a nossa parte. Então, eu fazia isso alguns anos melhor, outros anos pior, mas fazia. E aí o que aconteceu? Quando eu entrei no colégio, no primário, eu entrei magrinha no colégio, mas fui começando a engordar. E eu me lembro bem que a primeira dieta que eu fiz era tão pequena que não existia nem Coca Diet. Só existia Coca normal. E eu lembro disso porque na casa dos meus pais tinha lanche, não tinha jantar. Então era assim, cachorro-quente, cheeseburger, pizza, e sempre tinha Coca-Cola. A gente tomava Coca-Cola em todas as refeições. Lá naquela época, que eu não sou tão nova assim, as pessoas não tinham muita consciência do mal Do que o mal, açúcar não. faz, o refrigerante. As pessoas só comiam, né? Era tudo mais aquela tomava grapete, né? Cruz, esses trapos aí, todo mundo tomava sem culpa. Mas enfim, E a indústria alimentícia no seu boom, né? Facilitando a vida de claro, todo mundo. você lembra aquela lata de Tang? O que é aquilo, né? A gente bebia aquilo alegremente, achando que estava tomando suco de laranja, Aham, né? aham. Mas Só coragem. aí a gente. Então tinha lanche na casa dos meus pais. E eu me lembro que eu fiz uma dieta, eu era tão novinha. Ela me levou no médico, sei lá, não sei nem o que ele era, se era endocrinologista, o que ele era. Mas enfim, era um médico que. Devia ser endocrinologista. Ele me passou uma dieta, e era aquelas dietas tradicionais, só que eu era uma criança e sentava numa mesa com mais outras 3 crianças. Mas você imagina como eu devia ficar feliz, né? Todo mundo tomando Coca-Cola e eu Só comendo você de. cachorro quente. E eu me lembro de um dia, eu lembro até que eu fiz uma chantagem com a minha mãe. Eu ficava passando a mão assim naquela garrafa de Coca-Cola que era de vidro, né? Aquela garrafa bem geladinha, fazendo carinho na garrafa de Coca-Cola.
e para ver se ela ficava com pena de mim. Teve uma hora que ela falou, ah, tá bom, então bebe logo isso, pronto, né? Mas enfim, então eu comecei muito cedo com isso, realmente na minha família a gente não tinha nenhuma consciência alimentar. Meus pais tinham aquela rotina enlouquecida de 4 filhos pequenos, não tinha cozinheira. Então, faziam o que era fácil, faziam o que era prático, aquilo que rendia mais. E a gente... Mas o que eu acho pior não é isso, não. A gente criou um péssimo hábito familiar de comer demais. De comer, repetir, comer mais ainda. Todo mundo comia muito, sabe? E eu fui a primeira que começou a engordar. Isso aconteceu quando eu ainda era bem pequenininha. E aí, durante aquela primeira parte da vida escolar, que era o primário na nossa época, hoje em dia eu não sei nem como é que chama, porque a gente fica na quarta série, né? Tipo assim, primeira série eu era magrinha, na quarta série eu já era o que se chamava na época de baleia. Hoje não podia chamar porque senão era bullying, né? Mas na época a gente comia baleia, folha de poço, esse tipo de coisa, e a gente achava que tudo bem. Gordofobia. Agora tem nome para tudo, Tem nome para tudo. Mas aí, eu me lembro que na quarta série, quando eu fiz primeira comunhão, eu era bem gordinha. Aí depois passei pro ginásio e aí emagreci. Eu tive um sarampo abençoado, que na época me fez emagrecer um monte. E aí eu entrei no ginásio mais normal. E aí comecei também com aquele negócio de namorico e tal. E fiquei, essa parte aí do ginásio até o científico, eu fiquei, digamos, normal. Às vezes engordava um pouquinho, às vezes emagrecia, mas dentro de uma normalidade. E aí fui no segundo grau, comecei a namorar um cara que também era gordinho, bem gordinho. E nessa época, novamente, engordei muito. Porque eu acho que aquela coisa do namoro, né? Você fica tão feliz namorando que você esquece de se amar também. Muita gente faz isso. E, bom, enfim. E aí a vida seguiu e eu fui emagrecendo, engordando milhares de vezes. Fiz todas as dietas que todo mundo deve saber que existem. Dieta do abacaxi, dieta tomando remédio, proteína e tal. E me formei, né? Sou advogada, foi na faculdade que a gente se conheceu. Inclusive, chegamos a fazer dieta juntas, né, Simone? Fizemos. Na faculdade. E, enfim. E aí a gente se formou. Eu sempre, como eu falei, eu sempre trabalhei muito, muito mesmo. Eu era aquela pessoa que chegava no escritório antes das 8, saía às vezes às 9 da noite, ainda levava o trabalho para casa. Não me arrependo de ter feito isso, porque eu acho que profissionalmente foi bom, foi uma época de muito desenvolvimento, né? Casei muito cedo, casei com 23 anos. Você lembra disso? Você foi ao meu casamento, eu acho, não foi? Fui. Acho que foi. Fui. Acho que foi sim. E, enfim, estou casada até hoje com o mesmo marido, que foi um super companheiro e acompanhou muito de perto todas essas minhas oscilações de peso, entre outras oscilações que eu também tenho, que não são de peso. Mas, bom, aí o que aconteceu? Segui nessa história, trabalhando bastante, tive meus filhos. E depois que eu tive meus filhos, aquilo que era uma pessoa que engordava de vez em quando e emagrecia, saiu completamente do controle. Porque eu costumo dizer, eu acho que quando a gente tem filho, a gente fica tão pleno de amor, a gente ama tanto os nossos filhos, eles amam tanto a gente, que você não precisa de mais nada na vida. A sensação que dá é que vocês podiam se fechar todos num quarto, ficar lá só você. Tá tudo bem, não precisa de mais nada. É tanta plenitude, né? E aí, o que acontecia? Eu realmente... eu achava, como eu já te falei no início da conversa, que eu não tinha direito. Como eu já trabalhava, eu nunca parei de trabalhar para ficar com os filhos, e eu trabalhava muito, eu realmente, todo o tempo que eu tinha disponível, eu achava que eu tinha que estar com eles. E eu não vou botar aqui a culpa neles, não. Isso, na verdade, é uma falta de freio minha. Eu que naquela época achava isso e achava que estava arrasando. E aí foi a época que eu realmente engordei mesmo. Que aí eu entrei em obesidade mórbida, sabe? Mas tem uma coisa curiosa nessa história, né? Como eu sempre tive uma vida muito feliz, graças a Deus, sabe? Sempre me senti muito realizada profissionalmente, fui bem-sucedida como advogada, tinha e tenho uma família feliz, então estava tudo bem,
sabe? Tipo assim, eu olhava para tudo isso que eu tinha de positivo, que eu faço isso até hoje, eu procuro realmente focar no positivo, acho que inclusive isso é a chave da felicidade, é você focar Sim. no que você tem de bom. E essa parte do peso, eu não olhava. Eu simplesmente não olhava. Deixava lá. E no que eu não olhava, não existia o problema. Pronto, resolvido, né? O que você não vê não existe, né? Uhum. Então, não existia. E, assim, é claro que a minha mãe, de vez em quando ela falava, Patrícia, eu fico preocupada com você, o seu coração não vai aguentar. Ela falava. Como toda pessoa que está vivendo esse drama, em vez de eu ouvir ela com ouvidos de amor, eu ficava chateada com ela. Eu falava, pô, que saco, né? É óbvio que eu sei que eu tô gorda. Eu sabia que eu tava gorda, mas, tipo assim, eu tenho espelho, sabe aquela coisa assim? Você não precisa me avisar que eu tô gorda, que eu sei. Mas eu imagino que para ela também fosse muito difícil, não fala nada. Já tá ali Uhum. vendo. E o meu marido também, ele sempre teve muito medo, eu acho, de me magoar com isso tudo. A gente sempre teve um casamento muito bom, apesar dessa questão do peso. Ele nunca demonstrou nenhum tipo de desconforto com isso. Eu acho também que as pessoas que estão muito próximas da gente, elas, assim como nós, elas param de enxergar isso um pouco. Elas enxergam mais nem tanto quanto as pessoas estranhas, sabe? Até porque isso Uhum. acontece tão gradativamente que é difícil a pessoa se dar conta. Mas, enfim, aí, só seguindo em relação à questão da minha vida profissional, que eu acho que é um paralelo importante, então segui lá com a minha vida de advogada, né, os filhos e tal, e um dia resolvi, resolvi, como é que eu falo? A gente esqueci a palavra. Concretizar um sonho que eu tinha desde pequenininha, que foi abrir um salão de beleza. Quando era pequenininha, isso é uma coisa que você não sabe, Simone. Sabe quando a gente tem boneca? O que eu queria era ser cabeleireira. Eu adorava mexer em cabelo, fazer penteado, sabe? Sempre gostei do ambiente de salão, sempre achei um ambiente que, assim, em geral, as pessoas entram e saem mais felizes do que entraram. Porque você entra, né? Você se cuida. Tá aí a história de se cuidar. Você vai lá, você se cuida, faz as unhas, ou faz o cabelo, sai dali feliz, se cuidou, pronto, né? Uhum. Eu sempre gostei desse ambiente. Aí, num dado momento, né, já bem mais para cá, eu resolvi abrir o salão. E abri. Você sabia disso que eu tinha tido um salão? É uma das minhas facetas. Abri um salão, uma franquia até de uma, como é que fala? Uma bandeira importante no Rio de Janeiro. Salão grande, tinha 40 funcionários, enfim. E aí eu passei a viver aquele salão. Passei a viver aquilo intensamente também, de segunda a sábado, da hora que abria até a hora que fechava, estava eu lá, gorda, mas muito feliz e realizada, arrumada. Na verdade, eu não vou te falar que eu era infeliz gorda, não. Eu nunca fui infeliz, até porque eu sempre foquei no coisa. Mas, obviamente, aquilo era só porque eu não pensava. Uhum. Porque é óbvio que me incomodava um pouco. Quem não se incomoda, né? Quem estando 40 quilos a mais não vai se incomodar. Claro que vai, né? Bom, mas enfim. Aí um dia, eu conversando com uma cliente do salão, não sei nem como o assunto surgiu. Mas eu estava lá conversando com ela era psicóloga, e eu falei para ela, falei, olha, eu já cheguei à conclusão que assim, eu preciso de um psicólogo, um psiquiatra, talvez eu não sei o que eu preciso. Mas o meu problema só pode ser psicológico, não pode ser físico, porque toda vez que eu faço dieta, eu emagreço. E o problema é que eu não consigo permanecer fazendo o que eu tenho que fazer. Eu faço por um tempo, depois eu paro, e aí eu engordo tudo de novo. Então, assim, não é que o meu corpo não respondesse a dietas. A minha cabeça é que não respondia direito, né? Aí eu falei sobre isso com ela, e ela tinha uma clínica, né, que tinha essa especialidade de transtornos alimentares e vícios em geral e tal. E aí ela me indicou uma profissional, uma psicóloga que eu amo. E fui lá, fiz a consulta com a psicóloga, fiz a consulta com uma psiquiatra. A psiquiatra disse que eu não fechava nenhum diagnóstico Nenhum psiquiátrico. diagnóstico. Não, mas eu não tinha compulsão, tem algumas características que você tem que ter para fechar aquele diagnóstico, eu não tinha. E aí eu segui fazendo esse tratamento com essa psicóloga, que é especializada nessa questão de obesidade. E foi muito interessante esse tratamento, sabe? Porque, de alguma maneira, eu acho que ela foi comendo assim pelas beiradas.
e eu não percebi a coisa acontecer. A gente não falava muito desse assunto. A gente foi falando de outros assuntos, mas que de alguma maneira ligaram os pontos que tinham que ser ligados, né? Uhum. E, e isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque é aquela história, de verdade, a transformação tem que ser de dentro para fora. Não é assim, você sabe, eu sempre falo assim, a maior parte das pessoas que faz dieta, e muitas delas fazem dieta a vida inteira, porque ficam nessa história de engordar, emagrecer, todo mundo sabe o que tem que fazer. Não é Uhum. verdade? A roda está mais do que É. inventada, né? Ninguém vai inventar a roda. De vez em quando surgem umas novidades assim, né? Mas assim, só para trazer uma alegria, eu acho. Mas a roda está mais do que inventada. Mas, assim, o ponto não é esse. O ponto não é o que comer. O ponto é como fazer isso continuamente, né? Já Uhum. que a gente aprendeu a se comportar de uma outra maneira. Enfim, então, fiz esse tratamento. Acabei fazendo uma cirurgia chamada sleeve, que é um tipo de cirurgia bariátrica, mas ela, digamos, é um meio do caminho, que você mexe no estômago, não mexe no intestino. E uma coisa que foi engraçada quando eu fiz, eu achei, quando eu falei para as pessoas que eu ia fazer, eu achei que todo mundo ia falar assim, não faz, você não precisa, ou então é muito perigoso, vai morrer, não faz, melhor não, né? Todo mundo falou, olha, que coisa boa, faz sim. E eu falei assim, gente, para mim foi uma surpresa, né? Mas enfim, eu fiz, foi muito bom para mim, continuei fazendo meu tratamento com a minha psicóloga, que ela me deu alta, eu não aceitei. Eu acho que, não sei se tem alta para esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que estar sempre se olhando, né? E enfim, e aí, o que aconteceu? Mas aí, seguia lá com o salão de beleza, logo, na verdade, logo depois eu vendi esse salão, continuei com o escritório, que eu tenho até hoje, e, vim morar nos Estados Unidos. Na verdade, eu continuei com o escritório, também não foi, foi mais porque eu tinha ainda assuntos para terminar. Eu trabalhava com contencioso, sabemos que não é fácil terminar, encerrar causas, né? A gente precisa Aham. finalizar, às vezes você paga as custas, demora um século até o processo finalmente ser arquivado e tal. Enfim, até hoje eu tenho esse escritório. Mas aí nós resolvemos nos mudar aqui para os Estados Unidos. Eu, meu marido e meus filhos, né? E vim para cá, mas vim para cá, até falei para meu marido, falei assim, agora eu estou aposentada. Chega, já Hum, trabalhei demais, não vou mais hum, trabalhar. hum. E aí vim para cá, fiquei, tipo, assim, curtindo uma vida de madame, assim, por um ano, mais ou menos um ano. E aí um dia, umas amigas minhas, eu fiz um grupo de amigas brasileiras, aí elas, sempre tem umas querendo emagrecer, né? E eu, na verdade, eu realmente aprendi a comer. Eu aprendi a comer, aprendi a ter disciplina, aprendi a separar as coisas, enfim. E a me manter magra. E aí essas amigas um dia falaram, todo mundo queria emagrecer um pouquinho, se ajuda, ajuda, e a gente fez um grupo no WhatsApp, né? E aí esse grupo foi aumentando, a coisa foi dando muito certo, e todo mundo começou a perguntar o que vocês estão fazendo, não sei o quê, pedindo para entrar. E as pessoas começaram a entrar, e chegou uma hora que eu falei, pô, esse troço tá ficando esquisito, porque eu não tinha nenhuma formação para isso. Falei, vou fazer cursos para poder fazer isso. Não tinha, na verdade, nenhuma pretensão profissional. Isso quando começou, de verdade, era só para ajudar. Eu também, Simone, eu acho que isso é uma outra característica que a gente tem em comum. Eu sempre fui uma pessoa muito disposta a ajudar os outros. Uhum. Isso acho que algumas pessoas são assim, não é propriamente um mérito, já vem de fábrica assim. Aham. Então, eu sempre me engajei em movimentos para ajudar X, Y, Z que estivesse precisando. Sempre que eu pudesse ajudar, sempre que eu pude ajudar, eu ajudei. E aí, quando surgiu essa história toda, na verdade, eu fazia assim, nesse intuito, sabe? Vou dar uma força, não me custa nada. Acabava sendo até divertido, eu comecei a aprender muito. Não tinha nenhuma intenção realmente de fazer isso como profissão. E depois eu comecei a ver isso mais como missão. Isso é uma outra etapa, né? Mas aí a coisa começou a crescer. Eu falei, bom, eu estou nos Estados Unidos, amanhã pode alguém acabar, sei lá, fazendo o quê? Então é melhor eu me capacitar, né? E aí Uhum. fiz cursos de capacitação e para conseguir fazendo isso profissionalmente, faço até hoje. Mas, assim, eu acho o grande propósito
de verdade, é que as pessoas aprendam a olhar para elas. Que elas aprendam, porque por mais que a gente saiba, eu acho que você sabe disso muito bem, a gente sabe, saber na teoria todo mundo sabe, sabe? Mas Colocar em você prática. fazer isso todos os dias, é muito difícil, porque a vida engole a gente. E quando a gente vê, a gente está fazendo tudo errado de novo. A gente não faz isso? Faz, eu faço a dessa. É, a gente é danada, entendeu? Daqui a pouco eu vou fazer meu, como é que chama? Meu relato Lean. É. Então é isso, sabe? Eu acho assim, na hora que a gente, sabe, de verdade, começa a se olhar, em vez de olhar só para o resto todo, tudo se resolve. Tudo se resolve, porque o peso, de verdade, ele é a ponta do iceberg. Ele é, assim, a concretização física da sua falta de olhar para você, De um sabe? desequilíbrio, né? Do Em alguma coisa. desequilíbrio. Porque, exato, agora, por exemplo, agora que a gente está vivendo essa situação da pandemia, o que você acha que aconteceu com a maior parte das pessoas na pandemia? Ah, engordou, né? Agora engordou por quê? Só porque está Se em casa? compensou, né? Fica se Pois compensando. é, exatamente. Então, assim, é claro que estar numa pandemia não é motivo para ninguém engordar. Até porque todo mundo sabe que você ganhar peso e ficar se enchendo de açúcar até atrapalha, porque você vai estar prejudicando a sua imunidade, né? Então, assim, todo mundo sabe disso. Mas na prática, a pessoa está ansiosa, ela come, ela está entediada, ela come, ela está feliz, ela come, ela está infeliz, ela come. A companhia, muitas vezes, é a comida. Ah, tô sem nada, não tem nada para fazer, ainda tem a tarde toda pela frente, vou fazer um bolo, né? Aí o bolo sai, aquele bolo cheiroso, quentinho, quem aguenta? Né? Então, assim, pode fazer bolo? Claro que pode, deve fazer bolo. Agora, dá para ter equilíbrio? Né? Assim, É, são escolhas e dá para não comer contradições, o bolo né? inteiro, né? Dá para não comer o bolo inteiro? Dá para, se vai comer o bolo, dá para compensar em alguma outra coisa? Sabe? Assim, uma coisa que eu acho muito interessante, eu lembro quando eu era gorda, eu achava que as pessoas magras eram sortudas. Eu juro que eu achava, eu pensava assim, pô, primeiro que eu não achava que eu comesse tanto assim para aquilo tudo, sabe? Eu sabia que eu comia, mas não, nem tanto, sabe? Aquela coisa assim. Hoje eu vejo que era um absurdo, mas na época eu não achava. É, e eu achava que as pessoas magras realmente elas tinham um metabolismo melhor do que o meu. Alguma coisa tinha. No mínimo sorte elas tinham. Porque não era possível. Mas, honestamente, quando a gente convive com pessoas que são magras, que não têm esse problema de engordar, e a gente observa o comportamento delas, a gente vê e a gente entende perfeitamente por que elas não engordam, Uhum. sabe? São pessoas que realmente, a pessoa vai numa pizzaria, chega a pizza tá uma delícia. Mas ela não precisa comer metade da pizza, ela come uma Uma fatia, às vezes não fatia. tem a fatia inteira, porque não tá mais com fome, né? E Não tá come, não bom. come a beirada, né? Não, e tipo assim, ela para de comer, porque para ela, o protagonista ali não é a comida. A protagonista daquele evento são as pessoas que estão em torno da mesa, Aham. sabe? Então, eles ficam ali batendo papo, quando a comida já esfriou. Não é assim? E, por outro lado, eu vejo pessoas que não conseguem emagrecer e que às vezes não saem numa festa, às vezes a pessoa fica ali do lado da mesa e não para de comer. Come, come, come. É a primeira a começar, a última a acabar. Quer dizer, veja, é muito diferente a pessoa ter esse comportamento, se a primeira acabar e a última a primeira começar e a última acabar, de você falar assim, que as pessoas pensam, ah, que chato, não pode nada, vai viver a vida nessa paranoia. Não é isso. É só uma questão de ter equilíbrio. Né? Você vai comer, pode comer, mas dá para comer até perceber que não está mais com fome e depois parar, né? É Não precisa consciência, né? Tomar consciência. tomar consciência, sabe? É isso. No fundo é só isso. Então, assim, começar realmente a encarar isso tudo como adulta. Sabe? É sair do automático. Criança, se você der um prato gigante de bala, ela puder comer aquele troço todo, ela come, ela não tá nem aí, não tem consciência, não quer saber se tá cara, se engorda, ela só come. Mas nós somos adultos, a gente sabe o que é razoável, o que é não razoável, quais são os nossos objetivos,
né? E também digo mais, eu acho assim, se uma pessoa, com toda a sinceridade da alma dela, falar, eu não ligo, eu quero ser gorda, eu prefiro ser gorda e comer assim, ok. Ninguém é obrigado a ser magro. O que não Não. dá é para a pessoa querer uma coisa e fazer outra, sabe? Tipo, vou plantar banana e querer colher maçã. Aí não dá, É, tem que né? ter coerência, né? E Mas muito aí, menos dá para a pessoa se sentir injustiçada, né? Porque é. plantou a banana, aí Vítima, nasceu a vítima maçã. do DNA, vítima de É, tudo, né? Cheio de desculpa exato. para tudo. Na verdade, né, se você olhar isso aí num espectro mais amplo, a gente não faz isso só com comida, a gente faz isso com muita coisa na Muita vida, coisa. sabe? Você quer comprar um carro, aí você todo mês vai e gasta o seu dinheiro todo. Aí não consegue nunca comprar o carro. Uhum, Mas você gastou o dinheiro, por que não podia poupar um pouco? Se você quer uhum. comprar, tem esse objetivo, você tem que poupar o dinheiro lá todo mês para um dia poder comprar aquele carro. Então, assim, a gente precisa ter sim, foco no nosso propósito, planejamento e agir de acordo, né? Não adianta Eu você queria, pensar, fazer o plano e também não executar. eu queria que você explicasse que aí desse grupo, né? Porque eu conheço a história e eu já fui não, eu digo que eu nunca deixei de ser lean, Não vai deixar de ser nunca, né? Uma vez porque ser eu lindo, vou e volto, mas é eu vou, verdade, é uma vez sempre lindo. eu vou e volto com a vergonha só. Ou sem vergonha só, sei Não lá. tem que ter Mas vergonha enfim, para mim. É eu que igual filha, sabe? Que tira umas férias e volta. eu faço essas coisas, né? Ah, agora eu não consigo me dedicar a isso tudo, não. Deixa isso de lado. Agora isso pode voltar. É uma coisa muito minha e isso não acho saudável, mas é isso. É, Enfim, eu queria que você contasse que esse pequeno grupo de mulheres acabou virando uma instituição, né? O é, Lean Together, como é que é, ele funciona. Porque você, é. na verdade, ao transformar a sua vida e perceber que a transformação dos seus hábitos te transformou em vários aspectos, você conseguiu fazer isso com outras pessoas através do Lean. Na verdade, o Lean é uma história assim. Antes de falar do Lean, eu vou te falar, você sabe que quando eu decidi que eu estava aposentada, né, lá atrás, eu pensei assim, cara, na minha cabeça era assim, eu já estou realizada profissionalmente, já posso até morrer, tá tudo bem, já fiz tudo que eu queria fazer, sabe? Não tinha a menor ideia que o melhor ainda estava por vir, né? E foi muito interessante porque não foi planejado, foi uma coisa que aconteceu e que eu faço com todo amor do mundo. Até ontem a gente está fazendo um desafio, né? E teve alguém que falou assim: poxa, eu acho impressionante como é que você consegue, como é que você dá conta de tanta gente. E eu realmente conheço cada um, eu sei tudo, as mães de todo mundo. Se você me perguntar o peso da pessoa no dia, eu te falo, eu sei. Assim, mas eu cuido com todo amor do mundo, de verdade, eu realmente me importo. Para mim, é, é uma missão. Eu acho que talvez eu tenha passado por tudo que eu passei para fazer isso agora, sabe? Talvez tenha sido esse o objetivo. Você está me ouvindo ainda? Estou te ouvindo, pode Você continuar. tá na sua imagem. Agora voltou. Mas então eu acho Ah, que talvez seja uma pretensão até minha achar isso, mas eu às vezes penso que eu passei por tudo que eu passei justamente para poder fazer o que eu faço hoje. Eu acho assim, a gente precisa de muita empatia, a gente precisa de muita sensibilidade para você olhar o outro ser humano e entender o que ele está vivendo, porque não é fácil para ninguém, exatamente. sabe? Não é Uhum. fácil mesmo. Então, é, a gente tem que, quando a pessoa que todo mundo tem aqueles momentos de descontrole mesmo, que cai, e a pessoa fica chateada, as pessoas são tão cruéis com elas mesmas, eu falo, a pessoa parece que pega um chicote e bate nela mesma, assim. E, gente, pra que isso? Todo mundo cai, sabe? Isso é humano, a gente cai mesmo. A gente cai, depois a gente levanta e a gente segue Levanta. em frente. E eu acho que, assim, isso é para tudo na vida, né? Assim, o que eu acho que teve em mim de transformação principal e que eu aprendi com a minha filha, né? Foi justamente que eu deixei de ser desistente. Então, assim, se você falar para mim, Patrícia, você acorda todo dia animada e com toda a disposição do mundo e pronta,
Claro que não, né? Tem dias que a gente está cansada, tem dias que eu acordo, assim, todo dia eu acordo, eu quero meu celular. Aí eu pego o celular, às vezes eu olho, cara, 600 mensagens. É. Dá vontade de botar a dormir, assim. Você tá até com medo, né, do celular. Mas, cara, e é engraçado que eu acho assim, o universo tem suas ferramentas, sabe? Todas as vezes que eu fico um pouco mais cansada, alguém vem com um feedback tão lindo e aquilo parece uma injeção assim de energia e vai, sabe? Vai. Então, o meu propósito é justamente esse, sabe? É que as pessoas, primeiro, entendam que elas não estão sozinhas. Que é difícil para todo mundo, que sempre haverá uma mão estendida para elas, sempre haverá, seja minha, seja sua, seja de qualquer pessoa. Essa nossa luta, né, que é uma luta que é para sempre, na verdade, ela pode começar porque a pessoa quer perder peso. Mas, na verdade, é muito mais do que isso, sabe? É você olhar para você e falar assim, bom, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque a vida é uma só, a princípio, né? A gente não sabe. Então, o que a gente Não, tem por hora a hoje, gente só tem essa. por hora a gente só tem essa. Então, e o que a gente tem, na verdade, nem é mais. Não vou nem passar, é o hoje, a gente tem agora. Então, o que eu vou fazer hoje para valer a pena esse dia? Por quê? Você não sabe? Você não sabe lá se amanhã, sei lá, o que vai acontecer? Ninguém sabe, né? Então, assim, a vida a gente vive hoje. E quando a gente fala em viver a vida hoje, aí tem gente que pensaria assim, então eu vou comer tudo. Claro que não, né? Porque senão você acorda amanhã e você tá ali ainda e tá gordo, né? Não faz isso, né? Mas assim, no sentido mais de dar um propósito, né? Tipo assim, o que a gente vai fazer da nossa vida? Então, a gente se amar, a gente fazer as coisas que realmente, a gente priorizar o que realmente importa. Porque, Simone, com toda a honestidade, assim, eu hoje olhando para trás, quanto tempo eu perdi com tanta besteira, me dedicando a tanta coisa que não era importante, naquele momento às vezes parecia importante, mas não era, ou que, sei lá, a vida engole a gente não tem, né? Às vezes a gente não presta atenção. E quando você vê, você perdeu um dia inteirinho, não fez nada de que valesse a pena. É Sabe? verdade. Assim, não se olhou, não parou para dar nome aos seus sentimentos, não parou para se olhar no olho, sabe? Se olhar lá dentro do seu olho e falar, e aí, tá tudo bem? Por aí? Ou não? Né? É. E E a aí gente eu tem as nossas desculpas, né? Que a gente vai se escondendo atrás delas, a atrás falta de dela. tempo. Quando você vai se esconder atrás do seu monte de trabalho, dos seus prazos, de todas as milhares de demandas, os 3 filhos, eu não sei o quê. E aí, quando chega lá no final da noite, tá Simone exausta. Ah, de regra. Exausta a gente fica, mas é diferente. Acho que quando a gente fica exausto, mas pelo menos está realizado, né? Acho que é a melhor sensação do mundo. Agora, quando a gente chega no final do dia, parece que você não fez nada. Eu, sinceramente, assim, pensando em mim, eu chego no final do dia exausta, não tenho o hábito de compensar na comida, acho que é a minha sorte, porque senão eu já tinha, porque a família toda é como a sua, É, eu já tinha explodido, mas eu me compenso assim, tomo um banho e me largo. E aí fico ali 3, 4 horas ou vendo um filme ou lendo um livro. Que aí você me perguntaria, não seria um momento que você podia estar numa academia? Porque eu tenho pavor de fazer exercício físico? Poderia. E eu tenho plena consciência disso. E não consegui até hoje mudar. é. Eu Olha, consigo fazer pequenas caminhadas de 30 já é minutos. alguma coisa, já é alguma coisa. Não, Porque eu é. acho, as pessoas falam assim, academia é um troço que eu, antigamente, eu tinha horror. Eu não gostava de nada que se referisse à academia. Não gostava de ir à academia, não gostava da roupa da academia, não gostava do ambiente da academia, não gostava, tinha nojo daquele monte de gente suada. Não gostava de Eu tô nada. nesse nível. Mas, uma Eu coisa sou desse engraçada, nível. a gente. Você começa aí, no início, assim, é meio remedinho que você tem que tomar, sabe? Você não gosta, mas se toma. Depois você começa a gostar. Depois você começa a sentir até falta. E por que isso? Aí eu vou te falar. Você já foi à academia alguma vez?
Já. Eu começo e paro, fico Não, três, mas quatro tudo bem. meses Mas lá. você tenta se lembrar o seguinte: quando você vai à academia, às vezes que você ia, na hora de que você voltava, como você estava se sentindo? Não, eu me sentia melhor, porque é uma Pois questão é, química. pois é, esse é o ponto, sabe? A gente, no início, a gente só vai. Só vai. Simone, vamos ser honestos aqui. Você, por acaso, todo dia vai trabalhar com vontade? Não, Tem dia que você não tá claro que afim, não. né? Mas Não, você por acaso, tem a opção de não ir? Na hora que eu não tô afim, não. não vou. Por que a academia é diferente? Não, pois é, eu É só entendo porque isso é pra você, né? perfeitamente. E eu entendo, assim, conscientemente, eu entendo isso perfeitamente. E é uma questão médica para mim, por causa da artrite Claro. reumatoide. Eu tenho que me exercitar. E é o que me falta. E aí eu te digo, assim, quebrar esses parâmetros que já estão ali, né? E aí eu falo da experiência do Lean, porque o Lean, você vê tanta gente, é tão motivante, porque É. eu queria que você explicasse, porque são grupos de pessoas com o mesmo objetivo, Para começar, todo vivenciando, mundo tem o mesmo propósito. Todo mundo tem o mesmo vi- propósito e mais do é, que isso, são nem que pessoas muito seja, parecidas. A gente acaba vivenci, sendo muito parecido, né? isso, vivenciando assim, de alguma forma, as mesmas sensações, as É, mesmas questões, e uma vai ajudando a outra, e é. você não se sente só, Esse é o né? É ponto. Cortou. Não estou ouvindo. sem Agora falar na voltou. supervisão, né? Cortou um pedacinho do que você falou. Não, eu falei que é muito Cortou de novo. todas as pessoas se apoiando, Isso. todas se apoiando o tempo todo. E a sua O Lean tem uma coisa que eu supervisão. acho muito. O Lean tem uma coisa que é importante, que é praticamente uma coisa mágica, sabe? Eu não sei nem como isso aconteceu, mas enfim, é uma grande corrente do bem. No Lean não existe competição, não existe nenhum tipo de troca de ofensas, porque você imagina, né? São tantas pessoas juntas, nem na época da eleição, que foi uma época que estava todo mundo brigando no país, né? Nunca tive, nunca tive. É claro, tem regras, né? As As pessoas sabem regras que tem que cumprir, mas assim, eu acho que quando você está num ambiente que é um ambiente positivo, isso contagia, sabe? Então, assim, ali é um ambiente positivo, ali é um ambiente para a gente fazer bem a nós mesmos e aos outros. pelos E é outros. uma coisa muito interessante, né? Que, assim, às vezes eu não estou presente naquele grupo, naquele momento, como agora, por exemplo, que eu estou aqui conversando com você. Eu tenho certeza que se alguém em algum grupo precisar de uma mão estendida, alguém vai estender essa mão e vai falar exatamente Aham. o que eu falaria se eu estivesse lá, sabe? Por quê? Porque a gente vai aprendendo, as pessoas vão aprendendo e vão entendendo que ninguém consegue chegar muito longe sozinho, sabe? A Sozinho. verdade é essa, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar. Tem que ter um exército ali, né, junto com a gente, para empurrar a gente para frente. Então, assim, uma coisa que eu acho bacana, que eu sempre digo que eu acho que é muito positivo nesse tipo de programa em grupo, é que você efetivamente não está sozinho, no sentido literal, você não está sozinho, mas você consegue ver nos outros o seu próprio reflexo, Uhum. sabe? Porque é muito parecido. Os padrões de todos nós, essa história da gente esquecer de se amar, da gente cuidar de todo mundo, esquecer de cuidar da gente pegar e fazer a comida de companhia e etc. Todo mundo é meio que igual, né? A gente faz. É, e tem sempre aquela mão empata, né? Aquela mão amiga que te pega. Te pega. Então, assim, o meu papel ali, eu acho que o principal é realmente, principalmente, tirar de dentro de cada um essa, essa certeza de que a pessoa pode.
Pode. sabe? Eu acho que muita gente esquece do próprio poder. A pessoa, em algum momento, ela se vê completamente impotente diante daquela situação. Ela está como se fosse assim, num beco sem saída, sabe? Eu estou me afastando um pouco de onde eu estava porque tem uma pessoa cortando a grama aqui fora. Assim, então, a pessoa, ela chega uma hora que ela fala assim, cara, eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz milhares de dietas, eu já fiz tudo que eu podia, já tomei remédio, já botei balão, já fiz até cirurgia bariátrica. E eu não sei mais o que fazer. Tipo assim, ela realmente se sente impotente diante daquela situação. E aí, quando ela vê que tem alguém, sabe, que primeiro, que acredita nela, que sabe que Que ela é capaz. pode, Uhum. isso não parece, mas isso faz uma diferença, sabe? É tipo assim, porque às vezes, Simone, a pessoa já fez tanta dieta, tanta coisa, que ela não tem nem mais coragem de falar, nem para os amigos, nem para a família que fica de dieta, porque ninguém mais acredita. Fala, pô, outra vez, né? Você sabe que eu Então, acho que o ideal seria não falar? Não fala, deixa que as pessoas eu acho até o vão seguinte, perceber. mas aí eu vou te falar uma outra coisa, eu acho que a pessoa não tem mesmo que falar pelo seguinte, não é uma dieta. A gente não faz É uma, dieta. É uma isso, é mudança uma de mudança de atitude. hábitos, de Sabe, é uma mudança de atitude. hábitos. Então, assim, uma vez eu lembro que eu estava num restaurante com um grupo de amigas e em algum momento alguém olhou pro meu prato e falou assim, você está de dieta? Eu falei, não, eu como assim mesmo. É verdade, é o meu jeito de comer. Você pode pegar em qualquer situação, botar sempre comendo daquele jeito. O que não quer dizer que eu seja uma chata, que nunca come nada. Eu como. Eu tenho, inclusive, que ficar de olho no meu peso, eu presto atenção nisso todos os dias. Agora, Uhum. o que eu entendi é que para a gente ter liberdade, a gente precisa ter disciplina. Sim, A eu gente, as sempre, pessoas, eu falo que a a pessoa só frase, quer a parte da liberdade, né? A parte da disciplina a pessoa esquece. não, a frase mais sábia de Renato Russo é essa: disciplina é liberdade. Eu falo isso muito aqui em casa. Mas é Não verdade. existe liberdade sem disciplina. Não Você está existe. enganado que ser livre é oba-oba. O Exatamente. E a gente, princípio da liberdade é você ter disciplina, porque você atinge a liberdade no final. E principalmente exatamente. liberdade de escolha, né? Você tem que É, saber escolher. Você tem que ser disciplinado até para escolher. é. E o problema, aí falando de novo da questão do porquê que as pessoas ganham peso, é justamente porque elas só têm a liberdade. Elas não têm a Uhum, disciplina. Então, assim, a liberdade uhum. todo dia. É a repetição insistente do comportamento de engorda. E acham que isso é liberdade, quando na verdade isso é uma prisão, né? Não deixa de ser, porque é algo que você tem totalmente fora de controle. Não é exatamente liberdade, a meu ver, né? Mas a gente na hora acha que é. É, Né? e assim, vou deixar claro aí, vamos deixar claro que os grupos têm gente de vários países, de vários É do mundo estados, todo todo. mundo misturado. Tem homem, Tem né? Tem homem. mulher. É, Eu te chamei porque eu pensei assim, eu lembrei muito. Eu falei assim, gente, se tem um exemplo de sororidade, né, dessa empatia exercida por mulheres, porque o meu grupo era de mulheres, só tinha é, mulheres. E era um grande grupo de apoio de mulheres, umas apoiando outras né, na mesma situação ou com o é, mesmo objetivo. Eu é. falei, eu preciso que Patrícia fale, para E é ela. importante também, né, Simone? Uma coisa que tem que ficar claro. Embora a maioria das pessoas entre no limpo por causa da questão do peso, na verdade é muito além. O peso, ele é a pontinha lá do iceberg. Quantas vezes a pessoa chega no grupo e no final do dia, de um dia, ela vai simplesmente... O que ela precisa naquele momento é de sentir uma mão amiga ali. Às vezes ela teve um dia horrível e fala, gente, hoje o dia foi horrível. Né? Hoje, não é que seja um muro de lamentações, não é isso. Mas assim, a gente vai criando um vínculo onde você sabe que ali você tem quase Você como tem se fosse assim, uma uma rede de escuta, segurança. né? Você tem uma escuta, você tem uma fala É, amiga. É uma rede isso, de é. solidariedade, de mútuo auxílio. É muito bacana. E o Assim. mundo precisa disso, porque as pessoas estão tão ocupadas, né? As pessoas são tão ocupadas, é uma coisa impressionante. Elas não têm tempo, às vezes, de olhar para quem está do lado delas. A pessoa está do lado delas e ela não olha, ou às vezes a pessoa não olha. E até uma vez eu fiz uma terapia com uma psicóloga que estava falando sobre essa questão da solidão, né? Como a coisa mais solitária do mundo é quando você não é visto, ninguém te vê, nem quem está ali perto, dentro da sua própria casa,
Te sabe? Isso enxerga, né? aconteceu comigo, isso foi um outro caso que eu estava conversando com ela. E é verdade, isso é uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a pessoa, a vida engole a gente de um jeito tal que você tá ali só fazendo aquele monte de coisa que você tem para fazer e às vezes tem uma pessoa ali pertinho e a pessoa, coitada, não tem nem coragem de te interromper para falar uma coisa, às vezes uma bobagem ou não bobagem, mas enfim, uma coisa que ela está sentindo. Uhum. E assim o tempo vai passando e as pessoas vão ficando, né, com essas lacunas aí sem preencher. E quando a gente fala, a gente organiza tudo dentro da gente. Só de falar, 90% das coisas já estão resolvidas, sabe? Você organiza seus pensamentos, seus sentimentos, você se compromete muitas vezes com você mesmo, né? Uhum. Então, e se a gente não fala, as coisas vão ficando para lá, assim você percebe. E no Lean tem o compromisso pessoal, eu sempre vi dessa forma. Tem o compromisso pessoal e tem o compromisso com o grupo, Tem. né? Então, A gente, assim, eu entro e saio porque chega uma hora que eu acho que não é o meu compromisso comigo. Que a é, grande preocupação não é perder os 5 quilos a mais que eu tenho hoje, é manter o meu peso baixo para que as minhas dores não sejam maiores. é. Então, o meu tem muito ligado à questão de saúde. Mas quando eu me vi assim, passar um mês inteiro sem postar meu peso, eu falo assim, eu tô rompendo com o grupo. Aí eu entro nas Mas minhas neuras de aí já entra a sua questão a pessoal. minha questão As suas pessoal cobranças de excessivas, achar né? que eu tenho que estar absolutamente, inteiramente engajada em tudo, né? Essa É. pessoa que ou é 8 ou é 80. Sabe, uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente, de verdade, é a gente entender que a gente tem que fazer o melhor que a gente faz, que a gente pode. Tipo assim, Pode. isso não significa fazer tudo. Você não tem que fazer tudo. Você só tem que fazer o seu melhor. Ponto. Uhum. Então, assim, se dentro do meu melhor não era possível fazer isso ou aquilo, paciência. Sabe? Então, por que a gente tem que se cobrar essa perfeição? Porque aí você volta lá para aquele ponto em que você dá conta de 1 milhão de coisas e esquece de você mesma. Porque quando você está falando o sim para todo o resto, muitas vezes você está falando não para você, Uhum. né? Então, assim, é a gente entender, cara, ninguém é perfeito. Para começar, não nascemos super mulheres, não somos perfeitas. Então, Nem assim, a gente temos obrigação de ser, não né? temos obrigação, não. Mulher Maravilha tá lá no filme. Agora, você já percebeu que quem coloca essa pressão em nós somos nós mesmos? Nós mesmos. As mulheres são muito cruéis com as mulheres. Muito cruéis. Então, eu estava até outro dia conversando com alguém. Agora, nesse momento da pandemia, tem muita gente muito sobrecarregada por causa da história da cozinha. Porque não Uhum. tem mais ninguém em casa para ajudar, então a pessoa, de repente, se viu com o próprio trabalho, com a casa para limpar, com a comida para fazer, e etc, etc, etc. Então, muita gente oprimida, né? E aí, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela mora numa casa. Travou. Voltou. Voltou. E E a acho que gente, você e a gente tem um minutinho, eu acho. Ah, que pena, eu ia contar uma história. Mas enfim, Dois por um. essa Ah, pessoa mora com mais um monte de adulto em casa, mas ela se botou na obrigação de cozinhar, apesar dela trabalhar, para dela não ser uma... todos. E eu falei, pá, por que é você que está fazendo isso 100% das vezes? Alguém te pediu? Porque às vezes a gente faz, depois a gente coloca a culpa nos outros por uma carga extra que a gente mesmo colocou na gente, né? Então, assim, também a gente é que tem Essa, que saber se defender, né? essa super exigência da mulher com a mulher é uma prisão às vezes, né? Pois é. Mas isso aí cada um é que tem que realmente Tem saber. que romper, tem que ir cortando aos É, pouquinhos. Vamos é. podando isso. Se a gente exigisse da gente somente o que a gente exigiria dos outros, já estava ótimo. Mas os outros a gente está sempre Verdade. desculpando, né? A gente não se desculpa. Não. Só chicote. É isso aí, Simone, super obrigada Paty, pelo muito convite também. obrigada. A gente ficaria conversando o resto da vida, né? Fica, a gente fica. Mas foi ótimo, foi ótimo. A gente conversa mais depois. Obrigada. Tá? Tá Obrigada a bom. você. E eu Um volto beijo. em breve, porque eu sou Lean Forever. Eu tô te esperando, tá bom? Beijo, linda. Tchau. Tchau.